Deixa eu contar, porque eu conheci o Davi antes dele me conhecer, entendeu? Eu conheci o Davi, ele foi lá na minha terra, foi lá em Goiânia, e tinha um evento, que é um evento super famoso mundialmente, né? Que é o TEDx. Você tem que ser convidado, não é qualquer pessoa que participa, é um mega evento mesmo. Tava lá assim e tal, de repente chega um menino de 13 anos para palestrar, e aí eu peguei e falei, gente, o que ele vai falar? Ó, não é porque o Davi tá aqui na minha frente, não. Mas foi a melhor palestra. Fiquei boquiaberta, eu nem conhecia ele na época. Eu falei, que é isso, gente? Que empreendedor é esse? Que visão é essa? E é muito legal, eu fiz muita questão de ter esse momento com o Davi, porque eu percebo muitas pessoas falando assim, ai, sou muito novo para começar a palestrar, para começar a empreender, ou então a pessoa vai para o extremo. Ah, eu sou velho demais para começar a empreender, né? Então a gente vai poder conhecer aqui, se inspirar um pouquinho mais com a história do Davi. Davi, conta pra gente como que foi essa sua introdução no mercado empreendedor. Você citou o TED, então eu queria começar um pouquinho falando sobre o TED. Para mim foi uma experiência que mudou completamente a minha vida, porque eu tinha 13 para 14 anos quando eu fui convidado para ir lá palestrar. Eu coloquei um paletó, coloquei um terno, comprei, todo empolgado, fui lá, preparei um texto muito bacana. Tinha sido a primeira vez que eu ia falar não apenas sobre a minha história, mas que eu ia tentar dar algumas lições que eu já tinha aprendido para a galera. E eu fui lá e eu dei o meu máximo, realmente. Eu estava muito nervoso. Tinha uma luz gigantesca na minha cara que eu não conseguia ter o retorno do público. Eu não tinha experiência de palco. Mas eu acho assim que se a gente for esperar estar pronto, a gente nunca vai fazer nada na vida. Então eu decidi aprender na prática, levando porrada mesmo. É mais dolorido, é mais difícil, por muitas vezes é mais caro, mas é a maneira mais direta e rápida de se aprender. Que você aprende de uma vez. Depois que você vai lá para um palco, que você tem aquela experiência, que ele está registrado no seu subconsciente pelo resto da sua vida, não tem mais como retirar e os aprendizados já estão registrados dentro de você. Muito diferente que se você for pegar um livro sobre teoria de como palestrar e tudo mais, eu acho que a melhor maneira de você começar de fato a aprender a falar é falando. E eu sempre fui assim, eu sempre fui falador, eu sempre fui comunicador, eu sempre gostei de chamar a responsabilidade para mim. Então, em um trabalho do colégio, eu ia lá e apresentava, eu ia lá e puxava a responsabilidade para mim. Eu via uma câmera, eu ia lá, me oferecia para fazer entrevistas sobre diversos assuntos. Só fazendo um parênteses aqui, porque é muito do querer, é muito do encarar, vai com medo. Ele tava com medo, ele tava nervoso, ele tava ansioso, tiveram adversidades. Eu fiquei sabendo depois, eu fiquei sabendo de alguns bastidores, né? Não foi fácil ali antes de entrar. Então ele teve que lidar ainda, ter um equilíbrio emocional para lidar com toda aquela situação. Sem dúvida, mas chegou Tati. lá e fez o melhor. É o tratamento de choque, né? Ou você vai ou você vai. Eu não tinha, eu já estava em Goiânia, eu já estava com tudo pronto, o palco estava lá me esperando, o momento estava lá me esperando. Então eu não tinha como me dar o luxo de dizer não, me dar o luxo de dizer eu não vou, eu tinha que ir, eu não tinha jeito. E daí, obviamente, uma vez que eu já estava lá, eu tive que fazer o meu melhor, independentemente da circunstância, e ir até o fim. O show não pode parar nunca. E tem uma história muito interessante sobre o TED, Tati, que assim, eu não sei se vocês já viram, é O Segredo da Felicidade, o nome, Os Segredos da Minha Felicidade, da Vizinho Braga. E eu fui inovador no mundo no TED a fazer o Varal da Felicidade. Eu Como lembro no desse TED varal. não podia ter slides, como eu não, naquele TED específico, eu não tinha como ter slides, eu estava tendo a dificuldade enorme de lembrar a ordem dos tópicos. Eu sabia tudo que eu ia falar, eu estava preparado, eu mesmo escrevi o texto, eu mesmo fiz tudo, eu mesmo treinei, mas para mim estava sendo uma dificuldade enorme de conseguir decorar a ordem de tudo que eu ia falar, cronologicamente falando. E daí eu disse, caramba, eu não tenho slide, o que é que eu vou fazer? Mãe, você vai estar na plateia, na primeira fileira, e você vai levantando os papéis para mim dos slides, do tópico do que eu vou falar agora. E aí a gente foi lá e imprimiu os papéis. E daí eu, caramba, essa ideia é boa. Por que não eu mesmo mostrar os papéis do palco? Daí, beleza, essa ideia é boa também. E daí eu pensei, por que não, além de mostrar os papéis do palco, por que eu não deixo o papel no palco de alguma maneira? E daí a gente pegou 2 mesas daquela bistrô. Isso é mentalidade de empreendedor, focado na solução sempre, focado em fazer o melhor que eu posso fazer sempre. E eu peguei 2 mesas bistrô, a gente pegou um barbante, conectou uma ponta na outra. Eu fui numa livraria, fui numa loja que vendia material escolar, comprei os papéis de cores diferentes
eu fui lá, imprimi na secretaria do hotel todos os tópicos, todos os segredos da felicidade, todos os slides. Isso no dia da No palestra, dia, né? isso foi no dia. Eu palestrava, sei lá, 2 da tarde, isso foi 6 da manhã, eu acordei para treinar, para pensar, e eu fui pensando em tudo isso. Então eu imprimi tudo, eu arrumei os pregadores, falando com o organizador do evento, eu pensei em tudo que eu ia fazer. Fui antes lá, cheguei umas 2, 3 horas antes, testei tudo, fui para casa, voltei a treinar, testei o varal, testei tudo, e cara, no final das contas foi incrível, deu certo. E é muito bacana lembrar que essa foi uma palestra memorável que eu fiz, que as pessoas lembram, recordam, assistiram, acharam bacana, e que para mim teve um impacto de autoridade muito grande e de satisfação pessoal também. Porque até aquele momento eu tinha falado apenas sobre literalmente a minha vida. Eu tinha falado sobre como eu criei uma empresa aos 13 anos de idade, como eu lidei com as adversidades de empreender no Brasil, como eu. Naquele momento, eu fui lá com o objetivo de compartilhar aprendizados gerais que eu tinha tido durante aquela minha jornada empreendedora até aquele momento. E o que eu acreditava que era o certo para passar para as pessoas. A minha visão empreendedora que eu tinha do mundo e daquela circunstância. Então eu fui lá e fiz. E aí foi muito bacana e foi o que você viu lá. E olha, tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos palestrantes, que eles falam, Tati, mas eu vou falar sobre o quê? Eu falo, olha, você tem que procurar um problema e resolver esse problema. Porque quando a gente cria soluções, é a melhor maneira de a gente ficar rico. Quer ficar rico? Cria soluções e faça outras pessoas ricas. Esse é o maior segredo. E o seu case, a sua história que você compartilhou lá no TED, foi muito relacionada a isso. Porque por que você foi chamado com 13 anos para ir palestrar no TED? Foi chamado porque você tinha criado uma solução para um problema. Conta um pouquinho sobre isso, para quem ainda não te conhece. Com certeza. E Tati, só para complementar um pouquinho o que você falou, eu acho que é para você criar riqueza, não apenas no sentido financeiro, não apenas em dinheiro de fato, é riqueza em geral. Você proporcionar uma maneira com que as pessoas possam crescer financeiramente, crescer de espírito, aprender mais. E é isso que eu faço em tudo que eu busco me envolver. Então, todos os projetos que eu me envolvo, sejam startups, sejam palestras, seja lá o que for, eu busco engajar, entrar em projetos que todo mundo vai ganhar, que todo mundo vai crescer. Eu não estou ali naquele momento apenas tentando tirar dinheiro dos clientes de alguma maneira, ou cobrar alguma coisa. Eu quero receber aquilo porque eu mereço receber, mas entregar mais ainda do que as pessoas estão me dando. Então, é isso que eu enxergo, e essa é a minha filosofia em tudo que eu faço. Mas vamos lá agora falar sobre a minha empresa. Então, com 12 anos, na verdade, eu tive uma ideia de um aplicativo de venda de material escolar online. Eu estava numa loja e daí eu vi, caramba, por que não fazer um aplicativo? Mentalidade de empreendedor, focado na solução sempre. Procurei o problema, pensei na solução, fui lá e fiz. E daí eu criei esse negócio com 13 anos. E eu tive a ideia com 12, criei de fato com 13, com 14 anos já estava faturando mais de 100 mil reais por mês, atuando apenas em Alagoas. O negócio começou a expandir, crescer. E daí a gente foi para outros estados, a gente foi para outros lugares. Eu participei do Shark Tank Brasil com o meu negócio. E nesse meio tempo, muita coisa aconteceu na minha vida. Então eu comecei a ser convidado por conta do que eu representava para o mercado. Uma figura de um jovem que não tinha deixado as pessoas falarem o que eles devem ou não fazer, por ter criado um negócio muito cedo, por tudo que eu representava, comecei a ser chamado para ir para palcos, para falar sobre negócio, para falar sobre empreendedorismo e principalmente para falar sobre a minha experiência empreendendo desde novo. Então foi aí que eu comecei a me tornar um palestrante, mesmo que eu não me considere um palestrante. Essa não é minha profissão, eu sou um empreendedor e por conta do empreendedorismo eu entendi que um empreendedor é aquele tipo de pessoa que não apenas se preocupa com o seu sucesso, mas que ele quer compartilhar aquilo que está dando certo para ele e para as outras pessoas. Foi essa força motriz que me levou a estar nos palcos, a ir para os palcos e a compartilhar para as pessoas. E quando eu comecei a ter feedback de pessoas que estavam escutando as minhas palestras, lendo os meus posts, lendo o meu livro, e começou a, de fato, colocar em prática aquilo que eu estava falando, e começou a ter resultados em sua própria vida, eu quis fazer cada vez mais, porque isso é viciante. Então eu comecei a entrar no palco nesse momento. Então eu fui pro Shark Tank. E o Shark Tank é muito interessante, Tati.
que no Shark Tank eu fui com o objetivo única e exclusivamente de ganhar dinheiro. Eu fui com o objetivo de conseguir funding, de conseguir grana para o meu negócio. Eu precisava daquele investimento para eu conseguir sair do ponto A para o ponto B no meu business. E daí, no Shark Tank eu não recebi esse dinheiro, eu não recebi o investimento, mas o vídeo viralizou e tem mais de 15 milhões de visualizações hoje em várias redes sociais. Viralizou em Portugal, viralizou em espanhol, viralizou em inglês, viralizou em vários lugares. Olha, é muito bacana ver gente em Cabo Verde, é muito bacana ver gente do mundo inteiro. Gente que fala português. Deve ter sido o mais jovem também que foi, né? Eu fui o mais jovem do Brasil e eu fui o episódio que mais viralizou da história do programa também. Então, cara, isso foi muito incrível para mim, e apesar de eu ter ido como objetivo, não ter atingido esse objetivo que eu tava buscando, de conseguir um investimento para o meu negócio, eu atingi várias outras coisas. Porque com a viralização daquele vídeo, simplesmente as pessoas começaram a me enxergar e começaram a ver, cara, se esse moleque tem 15 anos, tem 14 anos, está no Shark Tank, já criou um negócio, entende do seu negócio, pode se comunicar da maneira que ele comunica, pode negociar com os tubarões, tentar fazer com que os tubarões, convencer os tubarões a investirem no negócio dele, qualquer pessoa também pode. Então esse vídeo, eu fui lá no Shark Tank com um objetivo, ele atingiu outro, que no final das contas foi muito mais rico para mim, e me trouxe muito mais resultado como pessoa. Porque eu vi que aquele vídeo ele é usado hoje em salas de aula, ele é usado em escolas públicas, para mostrar para os jovens que, cara, você é jovem, você pode fazer. Independentemente do que as pessoas digam para você todos os dias, que os jovens têm que estar apenas na escola, têm que estar apenas fazendo uma coisa específica, você pode fazer o que você quiser. Fantástico. E você falou uma coisa que eu falo muito isso. As pessoas se deixam levar muito pelo que as outras dizem. Então não permita que outra pessoa diga o que você é capaz ou não de fazer. Só você pode determinar o que você é capaz de fazer. E tá uma prova viva aqui de uma pessoa que acreditou em si, de uma pessoa que teve uma palavra que eu vejo que define muito o Davi, é a ousadia, é a coragem. Às vezes as pessoas falam, Tati, mas eu ainda não tô pronto. Não, vamos, você vai estudando, você vai aperfeiçoando, porque é assim. Olhando o Davi de fora, a gente olha, é um menino prodígio. Nossa, ele nasceu com talento, ele nasceu com sorte, é prodígio. Isso aí não é pra mim, quem me dera fosse assim. Só que quando eu convivo, quem tem a oportunidade de conviver com ele, vê o quanto que ele é antenado, o quanto que ele é curioso, o quanto que ele presta atenção, o quanto que ele tem desejo. E eu vejo que esse desejo, essa busca incessante, ela é muito mais forte, ela sobrepõe. Claro que tem o talento que ajuda, tal. É legal você buscar o autoconhecimento, identificar seus pontos fortes, sim. Mas não é só o talento, existe ali uma busca, porque eu conheço tantas pessoas talentosas e que não fizeram a metade do que a gente já fez, o que a gente já construiu. Apesar de eu já ter nascido com a semente do empreendedorismo, porque eu sempre fui questionador, sempre fui líder, sempre fui resolvedor de problemas, eu peguei essa semente e eu fiz alguma coisa com ela, entendeu? Porque a quantidade de pessoas que nascem com vários talentos e não fazem nada com esses talentos é enorme. E eu acredito muito que é possível, sim, desenvolver habilidades. Então, mesmo que você não seja bom agora, mas que você queira muito ser bom, você queira o suficiente para conseguir transcender tudo e todos, e para que você comece a ser bom em alguma coisa, é totalmente possível. Eu acho que tem duas palavras que me definem. E eu estou escrevendo meu livro novo agora, Tati. E eu voltei atrás no passado, em tudo que eu fiz na minha jornada inteira, para entender quais foram as atitudes que eu tomei que me trouxeram resultado, para conseguir incentivar isso em outras pessoas. Coisas que deram certo, coisas que deram errado, os aprendizados que eu tive com as coisas que deram errado, o que foi que eu fiz para fazer dar certo. E eu estudei a minha história inteira. E eu cheguei a duas palavras que eu acho que me definem muito bem, que é ousadia e curiosidade. Ousadia de não me limitar ao que as pessoas falavam que era certo para mim, de não me limitar ao que a sociedade falava que era certo para mim, e curiosidade de ir atrás, de buscar, de fazer, de não esperar estar pronto, de fazer acontecer e ter a curiosidade de aprender à medida que eu avançava. É isso. Ousadia e curiosidade. Todo mundo me pergunta, Davi, hoje em dia, Davi, qual o segredo da sua jornada empreendedora? Ousadia e curiosidade. Não foi sorte, não foi dom, não foi talento, porque eu poderia ter nascido sem nenhum talento, mas mesmo assim, se eu ainda tivesse a curiosidade e a ousadia, eu chegaria no mesmo lugar que eu cheguei. Ou eu poderia simplesmente ter nascido eu ter nascido desse jeito, se eu não tivesse a curiosidade e a ousadia, eu não teria chegado a lugar nenhum.
Então, é desse jeito, porque tem muita gente que tem dons adormecidos, que não exploram o seu potencial, como também tem muita gente que tem o dom, que sabe que tem o dom, mas não sabe colocar ele em prática e fazer alguma coisa com isso. Quando você comentou aqui, tiveram muitas coisas na minha jornada, na minha história de vida, que eu errei, que eu aprendi. Se você puder compartilhar algo que você tenha errado e o aprendizado disso, porque aí é onde a gente pode identificar alguns pontos em comum e ver que isso é mais comum do que a gente imagina. O que eu vejo que é um dos erros mais importantes que eu cometi, que me trouxe bastante resultado hoje no quesito de aprendizado, foi que eu tinha uma necessidade muito grande de buscar agradar todo mundo. Então, eu tentava sempre agradar todo mundo, tentava sempre ser o bom samaritano, de falar o que as pessoas queriam ouvir o tempo todo. E muitas vezes, a vida não é assim. Muitas vezes você precisa falar o que precisa ser falado para conseguir obter resultados. E no meu negócio, as pessoas que trabalhavam para mim, no começo, entendiam isso. Eu não conseguia reclamar, não conseguia dar minha opinião com força, dar minha opinião com segurança. Talvez porque eu não tinha tanta segurança em mim mesmo. Talvez até uma questão de autoestima por tudo que falavam para mim, que não era para mim, que não era certo, que eu não era para isso e tudo mais. Então eu não tinha tanta segurança no que eu falava. Mas no momento que eu entendi que muitas vezes você não vai agradar todo mundo, deu um clique na minha mente e mudou completamente. Falou tudo que um palestrante e que qualquer profissional, que qualquer pessoa precisa ouvir. É exatamente isso, porque muitos palestrantes às vezes são tímidos, ou têm vergonha, ou têm medo de gravar vídeos, de fazer lives, de dar uma palestra, de se expor, justamente pelo medo de falhar e pelo medo do que as pessoas vão falar se você falhar. Mas olha, você não vai conseguir agradar todo mundo. Tati, você pode fazer o trabalho mais brilhante e não vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa muito importante que eu acho que vai ser muito esclarecedor para muita gente. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou um pouco introvertido. Eu aprendi a ser do jeito que eu estou sendo hoje. Isso não é uma coisa fácil, isso não é uma coisa natural, porque eu sou um pouco tímido. Então, eu aprendi a lidar com essa timidez e lidar com ela para conseguir fazer, para conseguir ir lá e colocar em prática. Então, tem muita gente, Davi, eu sou tímido, o que é que eu faço? Eu faz. Davi, eu sou tímido, o que é que eu faço? Faz. Tenta. Coloca em prática. Imagina que não tem ninguém olhando. Imagina que você está falando para você mesmo. Tem uma técnica que eu ensino muita gente para aprender a gravar histórias, que é assim. Cara, pega seu celular e começa a gravar para você mesmo o seu dia a dia. Começa a se gravar. Fala, galera, bom dia, eu tô aqui escovando meus dentes pra você. Você não vai publicar pra ninguém. Depois que você conseguir assistir esses vídeos, você vai ver que você mandou muito bem, que você falou bem, que você não travou. Então, você tem um potencial de conseguir colocar o que você tá pensando em palavras e compartilhar para as pessoas. A única coisa que tá te travando é o medo que as pessoas vão achar de você. Então, você descobriu uma crença limitante. E toda crença limitante tem que ser combatida, tem que ser resolvida. E quando você consegue te dar um tratamento de choque, no sentido de mostrar para você mesmo que você consegue e que você só não está conseguindo com medo do julgamento das outras pessoas, você consegue entender que você está perdendo grande parte do que você pode ser por causa das outras pessoas. E a pessoa mais importante na sua vida é você mesmo. Você tem que estar agradando a você mesmo. Se você estiver feliz, se você estiver satisfeito, se você estiver engajado com aquilo que você está fazendo, vale a pena e está certo. Então, galera, se você tiver com vergonha, vai com vergonha mesmo. Se você estiver satisfeito com o que você está fazendo, se você tiver convicção e certeza que você está fazendo a coisa certa, não tem problema nenhum. Não tem errado. Tá sempre certo. E essa parte da timidez, assim, é bem legal você ter comentado. Porque primeiro a gente faz por nós. E segundo, se você gosta de fazer pelas outras pessoas, lembra o quanto que a gente às vezes é egoísta de não querer se expor, de não querer se machucar, de falhar. Mas espera aí, você vai deixar de levar a sua mensagem, levar a sua voz, aquilo que você acredita. Às vezes uma história super inspiradora. Você vai deixar de compartilhar isso para o mundo com medo de que um vai falar ou vai pensar de você? Não dá. Então a gente tem que enfrentar o nosso medo, se não for por nós, que seja pelo outro. Exato. Mas a gente tem que levar essa mensagem. E Tati, tem muita... Outra questão é assim, muitas vezes 20, 30, 40, 60, 200 pessoas elogiam. E uma pessoa critica.
E você vai se travar Olha. pela uma pessoa que está criticando ou pelas 200 que está te elogiando e está curtindo o seu trabalho, entendeu? É injusto com as 200 pessoas que estão te elogiando e é injusto com você mesmo você travar por causa de uma pessoa que está falando besteira. E eu tenho certeza que essa pessoa está ali falando besteira porque ela queria estar no seu lugar, porque ela queria ter a coragem que você tem, porque ela queria fazer o que você está fazendo. É isso. É sempre assim. E uma coisa que eu nem sei se eu falei pro Davi, eu tive a oportunidade de palestrar com o Rick Chester lá em Harvard, né? E aí a gente saiu, eu, Matheus Tomoto, o Rick Chester, saímos para Nova York e só dava o Davi na nossa conversa, sabe? Porque aí uma das coisas que eles falaram, e aí anota os pontos aqui. Você tem que escolher com quem que você quer conviver, com quem que você quer andar, porque tudo isso vai interferir no seu modelo de mundo, na forma de enxergar as coisas, isso vai interferir no seu vocabulário, nos estudos, no otimismo, em tudo na vida, sabe? Você tem que São escolher as pessoas que você vai referências. conviver. Tati, eu gosto de explicar as coisas de uma maneira simples. Tipo assim, quando você convive com pessoas que são melhores que você, as referências que estão em sua volta são de outro patamar. É simples quanto isso. Quando você começa a conviver com pessoas que são piores que você tem uma tendência natural a repetir atitudes. Você repete atitudes do grupo que você está envolvido. Você faz como eles. E você tanto faz como eles que você se torna um deles. E quando você convive com pessoas que são acima da média de fato, você também replica atitudes dessas pessoas que são acima da média. Mas pessoas acima da média, para serem acima da média, elas precisam ter atitudes acima da média. Então, se você começar a replicar atitudes de pessoas que são fodas, necessariamente você também vai ser, um dia, uma pessoa do nível da deles. Tati, é muito bacana que eu tive a oportunidade de me tornar amigos de praticamente todos os meus mentores. De todo mundo do Brasil que eu admirava, hoje eu sou um amigo. Eu conheço praticamente todo mundo do mercado. E é muito bacana ver coisas em comum quando você está com muita gente boa, com muita gente de alto nível. Todo mundo tem a mesma mentalidade. Todo mundo sabe que habilidades podem ser aprendidas. Todo mundo compartilha por um propósito, não pelo dinheiro. Todo mundo sabe que dinheiro é consequência do trabalho bem feito que você está fazendo. Todo mundo pensa do mesmo jeito. Não é como se tivesse 3 pensam de um jeito e 3 que pensam do outro. Todo mundo que está no top 10 Brasil, top 20 Brasil, top 100, top 200 Brasil, são pessoas que pensam parecidas e que têm atitudes acima da média. E quando a gente consegue ver e fazer a conexão, atitudes acima da média, resultados acima da média, tudo muda. As suas atitudes precisam necessariamente ser acima da média para você atingir resultados acima da média. Isso é um fato e ponto final. A diferença é que as pessoas não conseguem entender, Tati. Muitas vezes as pessoas sabem a teoria, as pessoas sabem disso, sabem que precisam andar com pessoas acima da média, mas na prática elas não fazem, elas não buscam, elas não tentam. A teoria do sucesso é muito fácil e todo mundo sabe, Tati. Quanto mais esforço e dedicação a alguma coisa você tem, mais sucesso tendencialmente você vai ter. As pessoas apenas não conseguem aplicar isso na prática. As pessoas precisam aplicar mais. Entender mais a lei básica da semeadura, que você planta, você colhe. É isso. Essa é a regra de tudo. Você planta boas atitudes, você planta boas ações, você planta boas habilidades, você planta boas atitudes e ações, como eu falei, bons resultados você vai colher. É desse jeito. E é fazer tudo isso com muita paixão, né? Dá pra ver o brilho nos olhos, dá pra ver o entusiasmo. Isso é muito característico também das pessoas de sucesso. Elas têm uma fome, uma sede de aprender, de buscar, de fazer transformações. Mas como que eu posso conviver com essas pessoas? Se hoje o que está à minha volta não é bem essas pessoas tão otimistas. Pra mim, particularmente, eu vim de uma família muito... A gente morava numa casa que foi construída no quintal do meu avô. Né? Porque os filhos que casavam, não tinham dinheiro para construir casa, comprar lote, o que fazia? Construir um barracão ali no quintal mesmo. Então ficava meu time, outro time, meu avô, a casa do Toquinho, meu vira-lata, parecia uma aldeia, né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Então, assim, acabou que na minha infância eu também não tive muitas oportunidades de conviver com pessoas que estavam empreendendo, que estavam ganhando milhões, bilhões, não tive essa oportunidade. Só que
eu sempre buscava ler, assistir, eu me inspirava. Eu me lembro na escola que uma das coleguinhas chegou de carrão e eu já cheguei e falei assim, seu pai trabalha com o quê? Porque eu já pensei, é essa profissão que eu vou querer seguir, sabe? E aí eu comecei, eu investigava, eu perguntava. Então, assim, hoje, na época não tinha internet como tem hoje. Os vídeos que você assiste, os conteúdos que você consome, é a água que você bebe. Se você beber água suja, você vai passar mal, vai ter os seus problemas. Se você beber água limpa, beber da fonte, participar, pegar conteúdo, seguir pessoas que vão agregar, que vão contribuir com a sua vida, com certeza você vai desenvolvendo uma fórmula que quando você perceber já é algo meio que natural. Quando você perceber, você já vai estar convivendo com pessoas que você admira. Um dia lá atrás, eu admirava tantas pessoas que hoje são amigas, que a gente marca de sair, que a gente encontra, e às vezes eu fico olhando para a pessoa e falo assim, não acredito que eu tô perto dessa pessoa, eu acredito que eu sou amiga dessa pessoa, porque eu admirava muito. E isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, porque você vai traçando esse novo caminho à medida daquilo que você consome. Tati, eu acho assim, que pessoas que são parecidas, elas se atraem por natureza. Então, primeiro, para você querer conviver com pessoas que são acima da média, você necessariamente já precisa ter algumas características de pessoas acima da média. Mas um complemento muito importante é que, assim, galera, quando eu comecei a empreender, eu tinha 13 anos de idade, tá? Quando eu criei minha empresa, eu tinha 13 anos de idade. Então, você pode imaginar que o meu ciclo de amizade era pessoas de 13 anos de idade. E, de fato, era. Essas eram as pessoas que estavam ao meu redor. Então, independentemente do environment que eu tava, independentemente do ambiente que eu tava, eu fui lá e fiz acontecer. Então, se você colocar isso como um fator limitante, isso é muito importante também. Se você colocar esse negócio de você ter um networking de pessoas super fodásticas como um fator limitante, que se você não tiver, você não vai fazer acontecer, não é bem assim. Você pode sim aprender pra cara. A gente sempre fala porque é importante você ter networking de pessoas que são boas, pessoas melhores que você. Mas se você não tiver, também dá para fazer. É mais complicado? É. Você vai beber direto da fonte? Não necessariamente. Você vai ter as informações mais frescas, os bastidores do mercado, os detalhes de tudo que está acontecendo? Não necessariamente. Mas dá para fazer. O que é que acontece? Quando eu tinha lá os meus 13, eu tinha noção de que eu precisava conviver com pessoas que são melhores que eu. Então eu comecei a falar, cara, eu não vou simplesmente deixar os meus amigos de lado e buscar outros amigos. Eu vou manter eles com os meus amigos e eu vou buscar pessoas que vão me serem referências para mim em outras áreas. Então, primeiro eu comecei a acompanhar essas pessoas online, através do Instagram, através sei lá, das redes sociais que tinha na época, no Facebook e tudo mais, isso com 13. Comecei a acompanhar. Comecei a buscar, tentar entrar em contato com essas pessoas, agregando valor a elas. Então, eu fazia comentários agregadores, eu fazia comentários inteligentes, eu fazia perguntas, questionários importantes, pertinentes para o momento. Então, eu comecei a chamar a atenção dessas pessoas de alguma maneira. E daí, eu comecei a me aproximar delas intrinsecamente, digamos assim. E daí, ao longo do tempo, que eu fui atingindo mais resultado, e as pessoas começaram a validar as ideias que elas tinham sobre mim. Então, tipo, quando elas viram que eu, de fato, conquistei na prática aquele resultado que elas esperavam de mim na teoria, tudo mudou. E daí as pessoas começaram a vir até mim. Essas pessoas de sucesso começaram a chegar até mim, começaram a querer estar perto de mim também, porque eu me transformei em uma pessoa de sucesso. Eu comecei a ter resultados de fato. A empresa começou a vender pra caramba. Eu comecei a ser reconhecido como jovem empreendedor. Eu publiquei meu livro, saí na Forbes. Eu fui nomeado como um dos jovens mais relevantes do Brasil. Eu ganhei o prêmio Jovem Empreendedor. Então, me transformei também em uma pessoa de sucesso. E as pessoas começaram a querer estar cada vez mais perto de mim. Então, é assim. O resumo do que eu falei é simples. Seguinte. Não enxerguem essa questão de você ter um networking de pessoas boas como um fator limitante. Se você não tiver, você também pode fazer. Enquanto você faz, você busca cada vez mais conviver com pessoas melhores que você. É isso. E eu lembrei aqui agora de outro erro que eu cometi pra caramba e que agora eu não estou mais cometendo e que eu aprendi muito com ele, que foi assim. Eu me obrigava a passar para as pessoas sempre apenas a parte boa das coisas. Então, os resultados que eu tive, o sucesso que eu tive e tudo mais. Mas eu esquecia de falar dos problemas que eu enfrentei, o quanto de tempo, de trabalho, de esforço foi necessário para eu conseguir atingir aquilo. E quando eu entendi isso, que eu tinha essa trava em falar as coisas
que não são boas, eu falava apenas as coisas que são boas, e que eu comecei a também falar sobre os problemas que eu enfrentei e os aprendizados que eu tive com isso me fez compartilhar muito mais aprendizado e valor para as pessoas. Porque quando a gente compartilha um erro que a gente teve em uma jornada que já está muito mais à frente das pessoas que estão começando do zero, quando elas estiverem no mesmo momento que a gente tiver, um dia na vida delas, elas não vão cometer os mesmos erros que a gente cometeu. E esse é o sentido da gente compartilhar o que a gente aprende. Fazer com que a jornada das pessoas sejam mais otimizadas, que elas errem menos e que elas cheguem um dia até onde a gente chegou mais rápido e mais fácil. Uma coisa que a gente tem que ter muito clara é que todo mundo algum dia começou do zero. Hoje a gente vê as pessoas tendo sucesso, tendo resultado, e é muito legal a gente ver e se inspirar nessas histórias. Só que a gente já pensa assim, não, então eu tenho que fazer uma coisa e amanhã eu já vou ter os resultados que ele tem. Então, a primeira coisa, pare de se comparar com outras pessoas, porque se você se compara com outros, isso suga a sua energia e você acaba não conseguindo nem ter foco, concentração para poder fazer diferente. E segundo, além de não se comparar, saiba que tudo na vida é um processo, ele tem fases, ele tem etapa, é uma jornada, sabe? Nada acontece da noite pro dia. Aqui o Davi comentou muito sobre plantar, eu sempre falo isso. Todos os dias você tem que plantar, plantar, plantar. Tati, mas eu ainda não tô colhendo. Uma hora você vai colher. Mas continua plantando, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe em alguma hora. E o que é o plantar, Tati? Para quem tá totalmente perdido. O plantar é você estudar, é você sonhar, é estabelecer um objetivo, é estabelecer uma meta, é começar a pensar. E eu sei que às vezes a gente não tem recursos. Não tem recursos materiais, não tem dinheiro, não tem pessoa, não tem nada às vezes. Mas aí você vai começar a captar aos poucos. Só o ato de você estabelecer uma meta, estabelecer um objetivo do que você quer para sua vida e começar a estudar. Você vai começar a ter insights, vai começar a ter ideia. E aos poucos, é um passo de cada vez, você vai construindo algo muito maior até que de repente você fala, ó, como que eu fiquei grande? Ó, como que eu consegui tudo isso? Isso é o como começar do zero. Sabe, é ter a esperança, ter o objetivo e ficar fazendo todos os dias com consistência. Eu acho que a nossa geração, principalmente os mais jovens, a gente tá vendo a geração do imediatismo. É tudo muito rápido. A gente tira uma foto, a gente tem na hora. Antigamente tirava foto, tinha que revelar e só via uma semana depois. A gente tá acostumado a assistir stories de 15 segundos. E nem assiste o stories inteiro, a gente passa antes. Então tá tudo muito rápido, tudo rápido, 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 rápido. E quando você se acostuma, quando você treina a sua mentalidade para você ver, para você ter resultado sempre muito rápido, resultado seja de entretenimento, consumir o conteúdo rapidamente, ou então tirar uma foto e ver o resultado na hora, na vida real, você também vai querer ter esses resultados rapidamente. Então a gente precisa treinar nossa mente para explicar para nós mesmos que por mais que no começo os ganhos não sejam tão grandes, por mais que no começo a gente não consiga ter tantos resultados assim, a gente tem que se apegar às pequenas conquistas. Seja o pequeno ganho que você teve naquele dia a dia, bater o faturamento que você tinha estabelecido para aquele dia. As pequenas metas vão inspirando a gente para continuar. Mas eu acredito que tem uma única coisa que pode fazer a gente manter no trilho e manter focado, mesmo independentemente de todas as adversidades que acontecem. Que é o que todo mundo fala, mas pouca gente coloca em prática, que é o propósito, Tati. Eu estabeleci meu propósito muito novo. E aquele foco que eu tinha, aquele objetivo que eu tinha estabelecido desde muito novo me fez me manter naquela reta, me fez me manter naquele tracking, andando um passo de cada dia, todos os dias, independentemente de todas as situações que estavam acontecendo, qualquer problema, qualquer coisa. E tem outra coisa também, Tati, é que a gente tem o costume de colocar pessoas de sucesso em um palanque. Então a gente olha para eles, não, eles estão muito longe da gente. Eles são muito mais inteligentes que a gente. Eles são muito melhores que a gente. Eu não sou mais nada que ninguém. Eu sou apenas um jovem com muito foco, com muita vontade de fazer acontecer. Então, bom, que acaba a luz aí, você continua bonito mesmo. Eu sou cheio de espinha aqui na cara, meu Deus. A gente precisa descer um pouquinho essas pessoas do palanque e trazer para nossa realidade. Enxergar que um dia eles foram como a gente. Enxergar que um dia eles estiveram na mesma posição que a gente. Talvez até pior. Só olhar o caso do Geraldo Rufino, do Flávio Augusto, do Rick Chester. Eles estavam em situações
bem piores que a gente e atingiram posições de destaque na sociedade, tanto financeiramente quanto de impacto que elas têm sobre as pessoas. Então, se a gente descer um pouquinho as pessoas do palanque e entender que elas são como a gente, que elas não são mais inteligentes, elas podem ser mais focadas, elas podem ter um propósito mais certo que o seu, porque foi isso que direcionou ela até lá, mas ela tem exatamente o mesmo potencial mental que você. Eles têm todos uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, são todos pessoas. Mas aquelas pessoas souberam como conduzir as habilidades que elas tinham para conseguir fazer disso resultados práticos. Tati, eu tenho um pensamento final, que eu acho muito importante falar isso, porque como eu comecei a empreender muito cedo, e eu fui um dos mais novos jovens empreendedores do Brasil a criar um negócio, eu fui o mais novo. Eu fui o mais novo jovem a lançar um livro sobre empreendedorismo. Eu fui o mais novo jovem na Forbes, eu fui o mais novo jovem do Brasil a fazer um TED. Eu fui o mais novo a participar do Shark Tank, então eu venho sendo sempre o mais novo. Mas eu queria falar agora para vocês que o meu objetivo com tudo isso é um dia não ser mais o mais novo. É abrir caminho na floresta para que venham outros jovens e realizem, independentemente da idade que eles têm. E realizem não apenas empreender, Tati, que meu propósito é muito além de criar novos jovens empreendedores. É criar jovens líderes, protagonistas da sua vida. Jovens que se direcionem para o caminho que eles querem ser. E tem uma coisa muito bacana que muitas mães chegam para mim e falam assim: Davi, eu quero que o meu filho seja como você. Eu falo: não, mãe. Seu filho não tem que ser como eu. Ele tem que ser como ele. Ele tem que seguir o sonho dele, a vontade dele, o propósito dele, a paixão dele, o que ele quer ser, não o que eu. E é isso que eu incentivo. E é esse que é o meu propósito. Então, para mim, foi um prazer abrir esse caminho para os jovens, para que ele abrir o caminho na floresta, para que os jovens venham atrás e já tenham uma trilha formada para que eles vão lá e realizem. Esse é meu propósito. Impactar novos jovens para que eles sejam líderes. Líderes de empresa, líderes de comunidade, líderes da sua vida, protagonistas da sua vida. E quanto mais novos jovens líderes eu conseguir criar, mais eu vou ficar feliz e mais eu estou chegando cada vez mais próximo do meu propósito.